essa faculdade é muito difícil, tem que estudar muito isso aí. Ou aquele emprego que você tanto quer, olha, esse concurso aí é muito difícil, isso aí só passa se estudar muito, não dá para você não. Então, José foi a mesma coisa, José teve sonho, contou para os irmãos próximos dele, né? Os irmãos sabiam do sonho de José, conheciam, embora o sonho de José tenha sido um sonho que ele teve um sonho, todos conhecem a história de José. José teve uma história, quem não conhece pode ler o finalzinho de Gênesis, de 37 ao 50, que conta. José foi o 11º filho de Jacó, né, de 12 filhos, e ele teve um sonho falando que ele foi malhar o trigo e que o trigo dele ficava de pé e via os outros trigos dos irmãos se inclinarem na frente do dele. Então, os irmãos não gostaram, né, do sonho de José e falou com José, olha, nós não gostamos, então quer dizer que nós vamos nos prostrar diante de você, é isso que está querendo dizer? Aí José, mesmo assim, José continuou com seu sonho, com seus propósitos, porque independente do que as pessoas digam para você a respeito do seu sonho, se há um propósito nesse sonho, você pode ter certeza que se o Senhor estiver nesse negócio, pode ter certeza que nada vai impedir que esse sonho se concretize em sua vida. Então, o primeiro passo é você saber a quem você está compartilhando os seus sonhos. Muitas vezes nós temos sonhos de pessoas que estão solteiras, né, têm sonho de se casarem e constituir uma família, e sempre vai ter alguém que vai falar, olha, você já está muito velho, não dá não, você é muito feio, você vai casar como? Você vai achar uma pessoa, um adversário para você? Então, assim, eu tenho um conhecido que ele queria namorar uma menina, mas tinha vergonha de chegar na menina para conversar, né? Aí ele foi e pediu um amigo, na mesma faixa etária, né, adolescente, pediu um amigo, olha, você vai naquela menina ali e fala com ela que eu quero conversar com ela, estou gostando dela, tal. Isso na igreja. Os irmãos de José. Aí o irmãozinho foi lá, o fura-olho foi lá e falou com a menina, mas só que falou dele, né? A menina acabou se interessando nele e hoje eles ficaram noivos e o outro ficou para trás. Então, dependendo do seu sonho, irmão, vai você resolver, porque não deixa lugar para o outro. Eu, quando comecei a me interessar por Leide, nós começamos há uns anos atrás, aí antigamente era conversa pelo Orkut, né? Aí eu comecei a conversava com ela por message. Aí eu falei, quer saber? Eu vou mandar logo, como diz na linguagem de hoje, vou mandar logo a letra, né? Porque não é isso, não? Vou mandar logo, né? Porque daqui a pouco eu fico conversando com ela aqui, a gente se torna amigos. Daqui a pouco ela está me contando que está interessada por um amigo, vai contar para o melhor amigo dela, eu vou contar para você, porque você é meu amigo, estou interessado numa pessoa. Aí eu fico para trás, falei, quer saber? Eu vou mandar logo, falar, estou gostando de você e vamos orar. Se você tem algum interesse também nisso, vamos orar. Orar, coisa de crente mesmo. Vamos orar e vamos ver o que Jesus vai falar com a gente. Então, já despertou aquele interesse nela também. Se ela também não estivesse interessada, já ia orar ao contrário, né, para afastar. Mas eu fui atrás do meu sonho. Agora, você terceirizar o seu sonho, passar um sonho para outra pessoa, acontece nisso. Aconteceu que esse amigo foi lá, conversou, mas conversou para ele. Achou a menina tão bonita e conversou para ele. Então é isso. Então, cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Às vezes você está achando que só porque é meu amigo, não sei o quê. Cristão compartilha com cristão. Procure uma pessoa de sua confiança para compartilhar os seus sonhos. Porque José também compartilhou o sonho e os irmãos tentaram matá-lo. E outra causa de ferida na nossa alma, você ser traído por alguém que você ama.
José foi traído por seus irmãos. Seus irmãos tentaram matar José, planejaram a morte de José. Só que o seu irmão mais velho falou: não vamos fazer isso. E na hora ali tiveram uma ideia: não, então vamos arrancar a capa dele, vamos jogá-lo num buraco, numa cova, e vamos deixar que ele vai morrer, e vamos sujar a capa dele de sangue e vão levar para o meu pai e falar que ele morreu. Então planejaram a morte de José. Ele foi traído por alguém que ele amava, sua família, seu parente, sua parentela. E depois, logo lá na frente, em alguns versículos, como que são as coisas? Ele teve a oportunidade de revidar o seu irmão, ou uma traição que ele sofreu. Ele poderia: agora eu fui traído, agora também é minha vez de trair. Ele teve a oportunidade com a esposa de Potifar, de trair o Potifar, trair o seu dono, e ele não fez isso. A palavra de Deus em 1 Samuel 2:30, a parte B do versículo: mas agora eu digo que isso não vai continuar, o Senhor dizendo, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Em outras traduções diz: honrarei o que me honra, e o Senhor só honra a quem honra. Não é diferente, não é o contrário. José teve a oportunidade de trair, passou por várias dificuldades em sua vida, teve traição dos irmãos, foi julgado inocentemente, para ser jogado na prisão, e ele poderia falar: olha, nada está dando certo para mim, eu vou fazer isso aqui mesmo que está certo. Mas aí o Senhor diz que ele honra a quem dá honra. O Senhor honra a quem honra o Senhor. Não é o contrário. Você está passando por problemas e falar assim: eu estou passando por problemas, o Senhor não está me honrando, eu vou trair minha esposa, eu vou fazer isso, e nada está dando certo na minha vida mesmo. Mas é o contrário, você tem que honrar o Senhor para o Senhor te honrar. Não é o Senhor que tem que te honrar, você honra o Senhor te honra. Não é o contrário. Amém, irmãos? Outra questão que fala sobre o que causa feridas é ouvir palavras que machucam. Palavras, às vezes, doem mais do que um tapa, né? Às vezes ouvimos cada coisa que causa feridas na nossa alma, que às vezes a gente fica guardando aquilo no nosso coração, guardando, e aquilo vai só nos adoecendo. E quando falou do setembro, quando falou o Edson, estava aqui falando sobre o índice de suicídio e tudo mais, infelizmente, eu tive o desprazer assim, de ter um amigo de trabalho que trabalhava comigo, que ele tirou sua própria vida, né? E um mês antes eu trabalhei o mês todo com ele, dentro no setor, com ele, diretamente com ele. Eu via, infelizmente foi isso, eu via que ele estava passando por dificuldades, tentava conversar com ele, puxava o assunto, mas infelizmente ele não se abria, era muito fechado, muito na dele, sempre foi assim. E nós temos que estar percebidos, irmão, em todos os momentos. Poderia ter chamado ele para orar, né? Poderia ter, independente de ele não ter dado abertura, eu poderia ter feito isso. Poderia chamar você. Você recebe uma oração, porque uma oração não tem quem rejeite, né? Você pode orar à vontade pelas pessoas. Então, fiquem bem apercebidos, né? Com as pessoas que trabalham, sua família, que estão com feridas na alma, que estão precisando de uma ajuda. E eu não tive essa percepção, né, de chegar, e também não queria imaginar que ele iria fazer uma coisa dessa. E na segunda-feira eu marquei com ele que ele iria entrar de férias e iria passar o trabalho que ele fazia, eu iria cobrir as férias deles, ia ficar com ele, fazendo o serviço que ele faz. E no sábado ele tirou a sua própria vida. Então,
é uma situação difícil, muito ruim. Então, palavras, às vezes ouvimos palavras que nos machucam e guardamos isso. A palavra de Deus diz em Provérbios 12, 18. Vamos ler aí. Tem como colocar aqui na tela? Porque minha tradução é na linguagem de hoje. Doze, 18. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Na minha tradução diz: as palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Seja luz, seja sábio, tenha palavras de sabedoria. Peça ao Senhor. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. A palavra diz que a palavra do falador ferem como ponta de espada, mas a palavra do sábio, ela pode curar. Nossa palavra tem poder para abençoar, tem poder para amaldiçoar. Então seja bênção na vida das pessoas, por onde vocês passar. Você não transmita essa ferida na alma das pessoas. Pense antes de falar. Tem pessoas que falam assim: eu falo mesmo o que eu penso, que vem na minha cabeça, eu falo, eu sou uma pessoa muito verdadeira. Não, você não é verdadeiro, você é ignorante. Você é sem educação, mal educado. Você não é uma pessoa verdadeira, porque a pessoa verdadeira você tem que ter educação para falar com as pessoas. Amém? Porque você às vezes vai falar e ferindo as pessoas, fere como ponta de espada. A palavra de Deus diz: falador, a palavra do falador, a língua do falador fere como ponta de espada, mas do sábio ela traz cura. E no capítulo 15, versículo 4 diz: as palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Conforme eu falei sobre os sonhos, né? Com quem você vai compartilhar os seus sonhos, às vezes uma palavra cruel desanima a gente. Talvez você esteja estudando, aí a pessoa fala assim: rapaz, isso daí não vai abrir esse concurso não, rapaz. Então, esse vestibular aí não, é muito difícil. Aí você vai, desanima. Quero falar com você essa noite: não desanime dos seus sonhos. Corre atrás dos seus sonhos, lute por aquilo que você quer, que independente quem sabe o dia e a hora é o Senhor. Se você tem um sonho, você vá atrás do seu sonho até você conseguir. Não é até, eu fiz dois concursos, fiz 3 concursos, não passei. Não, você tem que fazer até você passar. Amém? Outra coisa que pode nos causar feridas: ser rejeitados pelos seus. Capítulo 37, versículo 4. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que eles e por isso tinham ódio dele. E eram grosseiros quando falavam com ele. Os irmãos deles tinham o quê? Dele? Ódio, né? Então, rejeitado pelos seus. Talvez você esteja aqui essa noite, você ouviu palavras na sua infância, quando você era criança, palavras de maldição, e você, quero falar para você, pai, também, assim como eu, tenha muito cuidado com o que você fala com seus filhos. Tenham palavras que abençoam, palavras que saem da sua boca que podem abençoar, porque muitas vezes ouve-se pais falando que esse menino não vai dar em nada, esse menino é muito burro, esse menino não tinha nem que estar fazendo isso, não sei o quê, e palavras que só vão amaldiçoando, vão criando feridas na alma da criança. A criança cresce com aquelas feridas, se torna um adulto que sem amor, com ódio no coração. Então, muito cuidado com... Se torna um adulto rejeitado pelos seus pais. Então, a palavra de Deus diz que, em versículo 4 do capítulo 37, que os irmãos deles tinham ódio dele.
Então, ser rejeitado pelo seu é mais um motivo que pode criar feridas na alma. E sofrer acusações injustas. Muitas vezes somos injustiçados, né? Por algo que não fizemos. E assim como José também, José foi acusado. Poxa, José, quando eu estava estudando aqui sobre José, eu vi, poxa, José tinha tudo para ter feridas em sua alma, mas feridas mesmo de rejeição, de acusação, de morte, de tentar matar José, de ser vendido como escravo. Você imagina seus irmãos te vender como escravo, você ser arrastado com uma corrente no pescoço, até foi jogado dentro de um buraco. Mas José permaneceu firme, porque a única solução quando você está dentro de um buraco é você o quê? Olhar para cima, né? Você está num buraco, você vai procurar a saída, vai olhar para a luz, vai olhar para cima. Talvez você esteja num buraco nessa noite e não está olhando para cima, para Jesus, para o seu alvo, para onde vem a luz. Então olhe para cima. Você está num buraco, olhe para cima. Isso vai passar. Se não passar, Deus envia pessoas, não para te comprar como escravos, mas pessoas para te tirar daquela situação. José foi comprado como escravo. A solução da morte de José apareceu. Foi vendido como escravo. Então, passaram uma caravana e os irmãos de José falaram, não vamos matá-lo não, então vamos vendê-lo. O que nós vamos ganhar matando ele? Então, vamos vendê-lo, que a gente ganha uma coisinha ainda, ganha um dinheirinho. Então venderam José e aí começa tudo. O sonho de José volta a se cumprir, né? Porque achou que fosse morrer num buraco, mas no buraco você tem como olhar para o alto, você olha para o alto, porque a solução está em Jesus, e foi vendido como escravo. Então eu falei sobre as causas, que pode ser os seus sonhos, né? As palavras que machucam, você ser rejeitado pelos seus, as traições, as acusações injustas. E agora eu quero falar sobre como curar as feridas. O que é preciso para curar uma ferida? Em primeiro lugar, para você curar uma ferida, você tem que reconhecer que você tem a ferida. Não tem como você curar uma coisa que você não sabe que você não tem. Certo? Então, o versículo 40, capítulo 45, versículo 4. José identifica a ferida. E José disse aos seus irmãos, né? Chegue mais perto de mim, por favor. E eles chegaram e ele continuou. Eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Então José reconheceu o que tinha. Ele reconhece aqui, olha, isso aqui já foi lá para frente, quando José conta aos seus irmãos, que ele se tornou governador, né? Então ele vem, os irmãos, o Egito todo estava em fome e eles tiveram que vir para comprar comida. E quem era o governador? José. Só que eles não reconheceram José. Então José, ou reconheceram, né? Mas eles não reconheceram José. E José falou, chegue mais perto de mim, por favor. E eles se chegaram e ele continuou. Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Olha a ferida de José. Vocês me venderam. Eu estou aqui há tantos anos. Então, o primeiro passo para você tratar da sua ferida, para você cuidar da sua ferida, é você reconhecer que tem a ferida. Talvez você tenha a ferida de uma palavra, alguém que te falou, te magoou quando você era criança, ou seu cônjuge. Mas eu declaro em nome de Jesus que as suas feridas nessa noite serão tratadas, serão curadas pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. E o segundo passo para você, para essa ferida ser curada, é preciso identificar a ferida, dar nome às feridas. 40, capítulo 40, versículo 15.
Aí já é outra situação, José em outro. A verdade é que foi a força que me tiraram das terras dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito, eu não fiz nada para estar na cadeia. Então José deu o nome. Eu saí de lá do Egito, não fiz nada. O que eu fiz? Saí de lá, me venderam como escravo, cheguei aqui, fui acusado de uma coisa que não fiz e estou aqui dentro da prisão. Talvez você esteja aprisionado também nessa noite, com feridas na alma, pessoas que te feriram. Mas eu falo para você em nome de Jesus, libere a pessoa que te feriu em nome de Jesus, perdoe. Só libera através do perdão. Se você tem ferida na sua alma, libere o perdão, libere essa pessoa. Identifica a ferida, dá o nome à ferida. Ó, a minha ferida é... Senhor, o Senhor sabe qual é a minha ferida, eu quero ser curado, eu quero ser tratado. A minha ferida é tal ferida. Talvez tenha sido um abuso na infância que você tenha sofrido. Ou essa semana eu vi uma reportagem que um padrasto com uma menina de 5 anos, já tinha uns 6 meses que ele estava abusando da menina, ele foi preso. Essa criança cresce com feridas na alma. Então é uma coisa terrível. Talvez, não sei qual seja a ferida que você esteja com essa noite, mas eu sei que Jesus tem o poder para curar as feridas. Amém? Então, expor as feridas. Para uma ferida ser curada, é preciso você expor a ferida. Eu, quando era criança, eu não fazia muitas travessuras, não, mas uma das travessuras que eu fiz foi um carrinho de rolemã. O amigo veio me empurrando aquele carrinho, criança, né, morava no interior, e fizeram um asfalto na principal ali, no bairro onde eu morava, e o asfalto lisinho, ninguém conhecia, era tudo de estrada de chão, né, era tudo chão, né, fizeram um asfalto. Aí aquilo foi novidade para todo mundo, jogar bola, brincar naquele asfalto, fizeram um quebra-mola. Aí eu fiz esse carrinho de rolemã, estava brincando com um amigo. Aí o amigo sentou no carrinho, fui empurrando, a diversão era pular o quebra-mola. Aí cheguei com ele, ele pulou o quebra-mola, foi legal, falei, dá para mim também, vou nessa. Sentei no carrinho, ele saiu empurrando o carrinho, mas ele empurrou com muita força. O carrinho foi, eu subi, vim batendo com o traseiro no chão, mas ralou tudo, ralou perna, ralou traseiro todo. E o que eu fiz? Fui para casa com medo, né? Falei, agora lascou, né? Agora minha mãe me bate. Cheguei a casa, minha mãe não estava em casa. Eu falei, agora me dei bem. Minha mãe não está em casa, eu vou. Cheguei, fui lá, peguei um monte de algodão, enchi de algodão. Falei, agora ela não vê. Botei o short e fui para a rua. Irmãos, acho que quando você tem uma ferida, você tem que expor a ferida. Não adianta você esconder a ferida que você tem. Se você tem uma ferida, trate da ferida, limpe essa ferida, cuide dessa ferida. Eu escondi a ferida, depois foi pior. No outro dia, aquele negócio começou a agarrar e para tirar aquele algodão preso na ferida. Aí tinha uma vizinha lá que era a vizinha que era enfermeira, era médica, era tudo, né? Era aquela que resolve tudo. Tem chá sabe todos os tipos de chá que tem, que você toma quando você está passando mal. Aí recurso era ela. E fomos na casa dela, minha mãe me levou, mas falou muito. Por que você fez isso? Não sei o que, eu chorando. E ela falou, vamos lá na casa de fulano. Aí fomos na casa de fulano. Que arrependimento ter ido na casa dessa vizinha, gente. O vizinho me colocou debaixo da torneira, pegou uma escovinha de roupa, começou esfregando a ferida, tirar o algodão que ficou preso. Então, se você tem uma ferida, não esconda a ferida, trate dessa ferida, cuide. José expôs a ferida, capítulo 45, versículo 2. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram. A notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos, eu sou José, o meu pai ainda está vivo? Assustados que
não puderam responder nada, e José disse: chegue mais perto por mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou seu irmão José. Ele expôs a ferida. Vocês lembram de mim? Sou José, aquele que vocês venderam como escravo. Você imagina a situação, irmãos. Achavam que José já está morto, já vendemos aí como escravo, já chega lá o José é o governador. Então o Senhor, nessa noite, Ele cura as suas feridas, trata das suas feridas e te tira do poço e te torna governador sobre a sua casa, sobre a sua família. E essas feridas que talvez você tenha cultivado até hoje, eu declaro em nome de Jesus que elas são curadas em nome de Jesus. Às vezes dói, às vezes machuca, né? Você olha para uma cicatriz, você vai lembrar vai lembrar até como foi. Esse machucado aqui foi, essa cicatriz aqui foi de tal assim, mas aquilo não dói mais. Você encosta, não dói. Só ficou a lembrança, só a cicatriz. Mas você pode falar daquilo tranquilamente. Eu falei do meu caso aqui, que eu caí num carrinho de rolemã, eu falo tranquilamente, não dói. Então, é assim com os seus sentimentos. Se você liberou perdão para uma pessoa, hoje você vai falar tranquilamente sobre isso, que isso não vai doer mais. Por quê? Porque você liberou a pessoa, liberou o perdão. E outra forma de você tratar a ferida, para curar a ferida, é preciso você usar o remédio certo. E José usou o remédio. E qual é o nome desse remédio? Jesus. O perdão através de Jesus. Esse é o remédio. Vamos ler o 50, capítulo 50, versículo 16. Então mandaram dizer a José: antes que seu pai morresse, ele mandou que pedisse a vocês o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado de seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: olha só, o sonho de José se cumprindo. Os irmãos se curvaram diante deles e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Olha que coisa linda. Eu vi há certo tempo também uma mãe perdoando, isso indo na cadeia. A mãe foi lá e fez questão de ir até a delegacia para ver o assassino do filho. Foi lá, abraçou o assassino e falou: posso orar por você? Eu te perdoo em nome de Jesus. Você vai cumprir o seu tempo que você vai fazer pela maldade que você fez, mas você está perdoado em nome de Jesus. Olha que situação difícil, irmão. Você perdoar o assassino do seu filho. Vocês acham difícil? Muito difícil, né? Mas nós somos também perdoados por Jesus. Jesus entregou o seu filho para ser morto por nós. Merecer Deus nós não somos. Somos pecadores, mas Ele entregou o seu filho por nós. Não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo. Isto é, salvar a vida de muita gente. Talvez essa ferida que você tem aí seja para você ensinar a outras pessoas, dar testemunho dessa ferida, transformar o mal em bem. Talvez você esteja passando uma situação tão difícil no seu coração, um luto, não sei qual seja, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Todas as coisas do Senhor têm um propósito na nossa vida. Então Ele transforma o mal em bem. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim
Ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Deus, ele não muda um momento. Ele não muda só aquele momento, ele muda uma situação. Ele muda a sua história. Ele muda a sua história. Ele chegou para Pedro e transformou Pedro em pescadores de homens. Ele transformou a história de Pedro, mudou só um momento daquela pescaria. Ele transformou aquela pescaria e transformou a sua história. Transformou ele em pescadores de homens. Então há um propósito na ferida. Na ferida de José houve um propósito. Ele se tornar para ele salvar o povo dele. Eu quero essa noite convidar vocês a curvar as suas cabeças. E talvez você esteja também com uma ferida na sua alma, achando que não é possível perdoar, aquela pessoa te feriu. E convidar você a dar nomes a essas feridas. Você vai lembrando agora nesse momento e vai liberando o seu perdão. O Senhor, Ele entregou o seu Filho por nós, nos perdoou de todos os pecados. Talvez a vida só te deu, eu vi muito o Edson falar sobre isso, talvez a vida só te deu limão, né? Mas o que você vai fazer com esse limão? Aproveita o limão e faça uma limonada. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo O que fez José governar sobre o Egito não foi sua capacidade, não foi na sua força, não foi na sua capacidade, mas foi o que ele fez com o que fizeram com ele. Jogaram numa cova, jogaram num buraco, tentaram matá-lo, venderam como escravo, foi lançado numa prisão. Mas o que ele fez com tudo isso? Murmurou? Não murmurou. A palavra de Deus diz que o Senhor o tempo todo esteve com José. E assim como ele esteve com José, Ele está com você essa noite. Que o Senhor possa fazer lembrar nesta hora alguma ferida, algum momento difícil que você esteja passando, que o Senhor é capaz de limpar, de curar, de cuidar das suas feridas e transformar essa ferida em bênção que vai abençoar outras pessoas. Senhor, os abençoe. tudo que eu preciso, Jesus.